Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A casa sempre foi grande demais para apenas 2 pessoas. Localizada em um dos bairros mais nobres de São Paulo, a mansão tinha 3 andares, um jardim que mais parecia parque e uma piscina que refletia o céu como um espelho perfeito. Mas toda aquela imensidão não conseguia preencher o vazio que tomava conta dos corredores silenciosos, especialmente quando Eduardo Almeida passava meses viajando a trabalho, deixando para trás o filho de 7 anos, Miguel, aos cuidados de uma mulher que ele julgava confiável. Eduardo era um empresário respeitado, dono de uma das maiores construtoras do país. Depois que perdeu a esposa, Helena, há 3 anos, em um acidente que ainda doía demais para ser lembrado, ele se jogou no trabalho como quem se joga em um abismo sem fundo. Era mais fácil assinar contratos em Dubai, negociar em Nova York, visitar obras em Lisboa, do que encarar o olhar do filho e ver nele o reflexo da mulher que amava. Miguel tinha os mesmos olhos castanhos de Helena, o mesmo sorriso tímido, a mesma testa, franzida quando estava confuso. Era como se a memória dela estivesse viva naquele menino, e Eduardo não sabia como lidar com isso. Por isso contratou Verônica Bastos. Ela tinha referências impecáveis, anos de experiência com crianças, uma postura elegante e um discurso sempre certeiro. Falava sobre pedagogia com propriedade, citava métodos educacionais estrangeiros, prometia disciplina e estrutura. Eduardo acreditou que estava fazendo o melhor para o filho. Afinal, Verônica parecia ser tudo o que Miguel precisava. Alguém presente, responsável, capaz de preencher a ausência dele e da mãe. Mas o que Eduardo não sabia era que, assim que a porta da mansão se fechava e ele embarcava em mais uma viagem internacional, Verônica tirava a máscara. A mulher gentil e prestativa que sorria para ele ao telefone, que enviava fotos do menino bem vestido e alimentado, que garantia que tudo estava sob controle, era apenas uma fachada. A verdadeira Verônica era alguém que via em Miguel não uma criança vulnerável que precisava de carinho, mas um peso, um incômodo, alguém que deveria ser moldado, controlado, silenciado. Miguel aprendeu cedo a não reclamar. Aprendeu que chorar significava ficar trancado no quarto escuro por horas. Aprendeu que pedir comida fora do horário resultava em punição. Aprendeu que qualquer erro, por menor que fosse, vinha acompanhado de olhares gélidos, palavras cortantes e castigos que machucavam mais por dentro do que por fora. Ele tentou contar ao pai algumas vezes, mas Verônica sempre estava por perto, supervisionando as ligações, segurando o celular, sussurrando ameaças baixinho enquanto Eduardo esperava do outro lado da linha. E assim, os dias se arrastavam. Miguel acordava cedo, vestia o uniforme que já estava apertado demais, comia o mínimo que Verônica permitia e ia para a escola com a mochila pesada e o coração mais pesado ainda. Na escola, ele era quieto, retraído, evitava os colegas e passava os recreios sozinho embaixo de uma árvore, desenhando em um caderno velho. Os professores notavam a mudança, mas quando tentavam conversar, Miguel baixava a cabeça e dizia que estava tudo bem. Ele tinha medo do que aconteceria se contasse a verdade. As semanas viraram meses. Eduardo continuava viajando, acumulando contratos, expandindo negócios, fugindo da dor que não conseguia enfrentar. Verônica continuava manipulando a situação com maestria, mantendo as aparências impecáveis sempre que necessário. E Miguel continuava encolhendo, ficando cada vez mais magro, mais calado, mais perdido dentro da própria casa. Até que, em uma terça-feira chuvosa de abril, tudo mudou. Eduardo estava em Londres, finalizando a negociação de um empreendimento bilionário, quando sentiu algo estranho no peito. Não era dor física. Era uma inquietação profunda, um aperto que não conseguia explicar. Durante a reunião, ele se pegou pensando em Miguel mais do que de costume. Quando foi a última vez que realmente conversou com o filho? Quando foi a última vez que o abraçou? Quando foi a última vez que esteve presente de verdade? As perguntas o incomodaram tanto que naquela mesma noite ele cancelou os compromissos seguintes e comprou uma passagem
De volta para São Paulo. Não avisou Verônica. Não quis dar tempo para ela organizar nada. Apenas pegou a mala e foi. Chegou à mansão na manhã seguinte, com o céu ainda cinzento e a chuva fina caindo sobre a cidade. Pagou o táxi, abriu o portão com a chave que carregava sempre no bolso e entrou. A casa estava estranhamente silenciosa. Nenhum som de televisão, nenhuma música, nenhuma voz. Apenas o silêncio pesado, denso, sufocante. Eduardo largou a mala no hall de entrada e caminhou devagar pelos corredores. Chamou por Miguel, mas ninguém respondeu. Chamou por Verônica e o silêncio continuou. Foi até a cozinha e viu que estava tudo arrumado demais, limpo demais, como se ninguém tivesse usado nada recentemente. Abriu a geladeira e encontrou apenas alguns potes de iogurte vencido e uma garrafa de água. Nada que pudesse alimentar uma criança em crescimento. O coração dele começou a bater mais rápido. Subiu as escadas, passou pelo segundo andar, onde ficavam os quartos, e notou que a porta do quarto de Miguel estava entreaberta. Espiou para dentro. A cama estava feita, mas o edredom estava velho e desbotado. As prateleiras que antes tinham brinquedos estavam vazias. As paredes, que Helena havia pintado com tanto carinho, estavam descascadas. Aquele não era o quarto de um menino amado. Era o quarto de alguém esquecido. Foi então que ele ouviu. Um choro abafado, distante, vindo de algum lugar acima. Eduardo olhou para o teto e percebeu que o som vinha do sótão. Ele nunca subia lá. Era um espaço de depósito, cheio de caixas velhas, móveis quebrados, memórias empoeiradas. Por que Miguel estaria lá? Subiu as escadas que levavam ao terceiro andar, com o coração disparado. A porta do sótão estava aberta, e a luz cinzenta da manhã entrava por uma janela escancarada. Verônica estava de pé de costas para ele, olhando para fora com os braços cruzados. Ela não tinha percebido a presença dele ainda. Eduardo entrou devagar e foi quando viu. Do lado de fora da janela, pendurado pela calha de metal a quase 10 metros de altura, estava Miguel. As mãozinhas pequenas agarravam a estrutura com desespero. Os braços tremiam de esforço. Os pés balançavam no ar. O menino chorava baixinho, suplicando para que Verônica o deixasse entrar. E ela apenas observava, com uma expressão fria, quase entediada, como se estivesse assistindo a algo trivial. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Por um segundo não conseguiu se mover. Então a fúria, o medo e o desespero explodiram dentro dele ao mesmo tempo. Ele correu até a janela, empurrou Verônica para o lado sem cerimônia e estendeu os braços para o filho. Miguel, ao ver o pai, soltou um choro ainda mais desesperado. "Papai, por favor, me ajuda, eu não consigo mais segurar." Eduardo segurou os braços do menino com firmeza e o puxou para dentro com toda a força que tinha. Miguel caiu no chão do sótão, tremendo, sujo, machucado. As mãos dele estavam arranhadas, os dedos sangravam levemente. As roupas estavam rasgadas. Eduardo o pegou no colo imediatamente, apertando-o contra o peito como se quisesse protegê-lo de tudo no mundo. "Está tudo bem agora, filho. Está tudo bem. Papai está aqui." Mas Miguel não parava de chorar. Chorava de medo, de alívio, de exaustão. Chorava porque finalmente alguém tinha chegado para salvá-lo. Eduardo olhou para Verônica, que ainda estava de pé ao lado da janela com a expressão inalterada. "O que você fez com ele?" Ela suspirou como se estivesse lidando com algo inconveniente. "Eu estava educando o menino, Eduardo. Ele precisa aprender a obedecer, a ter responsabilidade. Você não está aqui para fazer isso, então alguém tem que fazer." Eduardo sentiu a raiva subir como lava. Ele se levantou, ainda segurando Miguel no colo, e encarou a mulher que por tanto tempo ele havia confiado. "Você colocou meu filho para fora de uma janela. Você o pendurou a 10 metros de altura. Isso não é educação. Isso é..." Ele não conseguiu terminar a frase. As palavras morreram na garganta porque ele não queria que Miguel ouvisse. Não queria que o menino carregasse mais peso do que já carregava. Verônica cruzou os braços e ergueu o queixo. "Você não sabe do que eu tive que lidar todos esses meses, Eduardo. Você viaja o tempo todo, deixa o menino aqui,
Acha que é fácil cuidar de uma criança sozinha? Ele é teimoso, desobediente, faz birra por tudo. Eu precisei ser firme. Firme? Eduardo repetiu a palavra com descrença. Você chamou isso de ser firme. Ele desceu as escadas com Miguel ainda no colo, ignorando Verônica, que começou a segui-lo, tentando justificar suas ações com uma voz cada vez mais alta, cada vez mais desesperada. Mas Eduardo não queria ouvir. Ele só queria proteger o filho, tirar ele. Dali, levá-lo para longe daquela casa, daquela mulher, daquele inferno silencioso que ele mesmo havia permitido que existisse. Ao chegar no andar de baixo, Eduardo colocou Miguel no sofá da sala e ajoelhou-se na frente dele. Olhou para o rosto do menino e, pela primeira vez em muito tempo, realmente olhou. Os olhos de Miguel estavam inchados de tanto chorar, as bochechas estavam encovadas, os lábios rachados. O cabelo estava comprido e despenteado, as roupas estavam velhas e surradas. Como ele não tinha percebido antes, como ele tinha sido tão cego. Miguel, me conta. Me conta tudo o que aconteceu. Por favor. O menino olhou para o pai com medo. Olhou para Verônica, que estava parada na escada, observando tudo com atenção. Então baixou a cabeça e começou a falar. Devagar, com a voz trêmula, ele contou sobre as refeições que eram negadas, sobre as punições, sobre o medo constante, sobre as ameaças. Contou que Verônica o fazia repetir frases ensaiadas sempre que Eduardo ligava. Contou que ela mentia sobre tudo. Contou que ele tentou pedir ajuda, mas tinha medo demais das consequências. Cada palavra era uma facada no coração de Eduardo. Ele ouviu tudo em silêncio, sentindo a culpa, a raiva e a dor se misturarem dentro dele. Quando Miguel terminou de falar, Eduardo o abraçou novamente, desta vez com os olhos cheios de lágrimas que ele não conseguia mais segurar. Eu sinto muito, filho. Eu sinto tanto. Eu deveria ter estado aqui. Eu deveria ter percebido. Eu falhei com você. Miguel abraçou o pai de volta, agarrando-se a ele como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. Verônica desceu o restante da escada, tentando manter a compostura. Eduardo, você está exagerando. O menino é dramático, inventa histórias. Eu sempre cuidei bem dele. Eduardo se levantou, colocando-se entre Verônica e Miguel. Saia da minha casa, agora! Ela piscou surpresa. Como? Saia. Você nunca mais vai chegar perto do meu filho. Nunca mais. Verônica soltou uma risada amarga. Você acha que é tão fácil assim? Você acha que pode simplesmente me mandar embora e fingir que nada aconteceu? Eu tenho direitos, Eduardo. Eu trabalhei aqui por anos. E se eu contar a verdade para as pessoas? Se eu disser que você abandonou seu filho, que você nunca esteve presente, que você é um pai ausente e negligente? Eduardo deu um passo à frente com a voz baixa e firme. Faça o que quiser. Mas saia agora da minha casa antes que eu chame a polícia. Verônica olhou para ele por um longo momento, percebendo que havia perdido o controle da situação. Então pegou a bolsa que estava em cima da mesa, jogou um último olhar cheio de rancor para Miguel e saiu pela porta da frente, batendo-a com força. Assim que ela foi embora, Eduardo trancou a porta e voltou para perto do filho. Miguel ainda estava tremendo, ainda estava com medo, ainda estava tentando entender que aquilo tudo era real, que o pesadelo finalmente tinha acabado. Eduardo pegou o menino no colo novamente e subiu para o quarto dele. Pegou algumas roupas, alguns objetos pessoais, o caderno de desenhos que Miguel guardava embaixo da cama. Depois desceu, pegou a mala dele, mesmo que ainda estava no hall de entrada, e colocou tudo dentro. A gente vai sair daqui por alguns dias, está bem? A gente precisa de um lugar seguro, longe de tudo isso. Miguel assentiu, ainda calado, ainda processando. Eduardo pegou as chaves do carro, colocou Miguel no banco de trás, trancou a mansão e dirigiu pela cidade sem destino certo. Precisava de tempo. Para pensar, para planejar, para entender o que fazer a seguir. Depois de rodar por quase 1 hora, estacionou em frente a um hotel discreto na zona sul de São Paulo, longe do bairro onde moravam, longe de qualquer lugar que Verônica pudesse encontrá-los facilmente. Eles se registraram em um quarto simples, mas limpo e aconchegante. Miguel se sentou na cama, ainda segurando o caderno de desenhos contra o peito, e Eduardo sentou-se ao lado dele.
Eu vou fazer tudo certo dessa vez, Miguel, eu prometo. Eu nunca mais vou te deixar sozinho. Nunca mais. Miguel olhou para o pai e, pela primeira vez em muito tempo, um pequeno sorriso trêmulo apareceu em seus lábios. Papai ficou? Eduardo segurou a mão do filho com delicadeza, sentindo a fragilidade daqueles dedos pequenos e machucados. Papai ficou, e não vai mais embora. Naquela noite, enquanto Miguel dormia ao lado dele, Eduardo ficou acordado, olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido e em tudo o que ainda precisava ser feito. Ele sabia que Verônica não ia desistir facilmente. Sabia que ela ia tentar manipular a situação, virar a narrativa a favor dela, usar todos os recursos possíveis para se proteger. Mas Eduardo também sabia que não ia permitir que isso acontecesse. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo além de dor e vazio. Sentiu propósito, sentiu determinação, sentiu que tinha uma razão real para lutar. E enquanto a cidade continuava viva lá fora, com seus sons, suas luzes e seus segredos, dentro daquele quarto de hotel, pai e filho começavam a escrever um novo capítulo. Um capítulo que ainda estava cheio de incertezas, de desafios, de cicatrizes que levariam tempo para sarar. Mas também um capítulo que, pela primeira vez em muito tempo, tinha esperança. Eduardo pegou o celular e começou a procurar o número do advogado de confiança. Precisava de ajuda. Precisava de orientação. Precisava garantir que Miguel estivesse protegido legalmente, que Verônica nunca mais pudesse chegar perto dele. Mas antes de ligar, olhou mais uma vez para o filho dormindo ao lado dele, com o rosto finalmente tranquilo, e sentiu uma onda de emoção tomar conta. Ele tinha falhado. Tinha falhado miseravelmente como pai, mas agora ele tinha a chance de consertar. E não ia desperdiçá-la. Eduardo não dormiu naquela noite. Ficou deitado ao lado de Miguel, observando o peito do menino subir e descer com a respiração, ouvindo cada suspiro, cada movimento. Tinha medo de fechar os olhos e acordar descobrindo que tudo havia sido apenas um pesadelo ao contrário, que ele ainda estava em Londres, longe, ausente, enquanto o filho sofria sozinho. Mas não era pesadelo. Era real. Dolorosamente real. Quando o sol começou a nascer, Eduardo se levantou com cuidado para não acordar Miguel e foi até a janela do quarto do hotel. Lá fora, São Paulo já começava a acordar também. O trânsito aumentava, as pessoas caminhavam apressadas pelas calçadas, a vida seguia seu ritmo frenético como sempre. Mas para Eduardo, tudo tinha mudado. Ele não era mais o mesmo homem que tinha embarcado para Londres dias atrás. Algo havia se quebrado dentro dele e, ao mesmo tempo, algo havia despertado. Pegou o celular e discou o número de Augusto Farias, seu advogado, há mais de 15 anos. Augusto era um homem sério, competente e discreto. Tinha ajudado Eduardo em negociações complexas, em contratos bilionários, em questões corporativas delicadas. Mas nunca em algo assim. Nunca em algo tão pessoal, tão doloroso. Augusto atendeu no terceiro toque com a voz ainda carregada de sono. Eduardo, que horas são? Você está bem? Eduardo olhou para o relógio. 6h15 da manhã. Augusto, preciso de você, agora. É urgente. O tom de voz de Eduardo fez o advogado acordar completamente. O que aconteceu? Você está em perigo? Não sou eu. É o Miguel. Preciso que você venha até o hotel onde estou. Vou mandar o endereço. E traga alguém de confiança da área de assistência social. Uma pessoa que entenda de casos envolvendo crianças, que possa avaliar a situação do meu filho. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos processando. Eduardo, o que aconteceu com o Miguel? Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso das palavras que precisava dizer. A mulher que cuidava dele, ela não estava cuidando. Ela estava machucando ele, Augusto, de todas as formas possíveis. E eu não estava lá para perceber. A voz de Augusto ficou mais grave, mais séria. Entendi. Vou reunir a equipe e estarei aí em 2 horas. Não faça mais nada até eu chegar. Não fale com ninguém. Não atenda ligações estranhas. Apenas fique com o Miguel e espere. Eduardo agradeceu e desligou. Voltou para perto da cama
e sentou-se em uma poltrona ao lado, observando o filho. Miguel ainda dormia, mas não era um sono tranquilo. Ele se mexia, murmurava coisas ininteligíveis, franzia a testa como se estivesse tendo um sonho ruim. Eduardo quis acordá-lo, tirar ele daquele pesadelo invisível, mas sabia que o menino precisava descansar. 2 horas depois, bateram na porta. Eduardo abriu e encontrou Augusto acompanhado de 2 pessoas. A primeira era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque discreto, óculos de armação fina e uma expressão serena. Ela se apresentou como doutora Sônia Tavares, assistente social especializada em casos de vulnerabilidade infantil. A segunda pessoa era um homem mais jovem, de uns 35 anos, com aparência discreta e olhar atento. Ele se apresentou como Marcelo Ribeiro, investigador particular que trabalhava frequentemente com Augusto em casos delicados. Eles entraram no quarto e Miguel acordou com o movimento. Ao ver estranhos, o menino se encolheu na cama, abraçando os joelhos e olhando para o pai com medo. Eduardo se aproximou e colocou a mão no ombro do filho. Está tudo bem, Miguel. Essas pessoas estão aqui para ajudar a gente. Você não precisa ter medo. A doutora Sônia se aproximou devagar, agachou-se na frente da cama e sorriu com gentileza. Oi, Miguel. Meu nome é Sônia. Eu trabalho ajudando crianças a ficarem seguras e felizes. Eu só quero conversar um pouquinho com você, está bem? Não precisa ter medo. Você pode falar o que quiser, do jeito que quiser. Miguel olhou para o pai, que assentiu encorajando. Então, o menino olhou de volta para a mulher e deu um pequeno aceno de cabeça. Eduardo, Augusto e Marcelo saíram do quarto para dar privacidade à conversa. Ficaram no corredor do hotel, conversando em voz baixa. Augusto cruzou os braços com a expressão séria. Me conta tudo desde o começo. Não omita nenhum detalhe. Eduardo contou. Contou sobre a viagem inesperada de volta, sobre o silêncio na casa, sobre a cena no sótão, sobre Miguel pendurado na janela, sobre Verônica observando com frieza. Contou sobre as revelações do menino, sobre as punições, sobre a manipulação. Cada palavra era difícil de dizer, mas ele forçou a si mesmo a falar tudo. Quando terminou, Augusto soltou um suspiro longo. Isso é grave, Eduardo. Muito grave. Verônica pode tentar reverter a situação, alegar que está sendo injustiçada, inventar versões. Precisamos de provas concretas. Marcelo, você vai precisar investigar tudo sobre ela. Histórico, referências anteriores, registros, qualquer coisa que possa nos dar vantagem. Marcelo assentiu, já anotando tudo em um pequeno caderno. Vou começar hoje mesmo. Vou precisar de acesso à casa, se possível, e de permissão para verificar câmeras de segurança, se houver. Eduardo franziu a testa. Câmeras de segurança? Eu tenho câmeras externas na mansão para monitorar o perímetro, mas nunca pensei em verificar as gravações. Será que... Marcelo o interrompeu com um sorriso discreto. Se as câmeras estiverem ativas e tiverem backup em nuvem, podemos ter registros de tudo. Vou precisar dos acessos. Eduardo pegou o celular imediatamente e enviou as credenciais para Marcelo. A possibilidade de ter evidências concretas do que tinha acontecido acendeu uma chama de esperança dentro dele. Depois de quase 1 hora, a doutora Sônia saiu do quarto. A expressão dela estava diferente, mais séria, mais preocupada. Ela fechou a porta com cuidado e olhou para Eduardo. Precisamos conversar. Eles foram até um café no térreo do hotel e se sentaram em uma mesa afastada. A doutora Sônia abriu uma pasta e começou a folhear anotações. Eduardo, o que o Miguel me contou é consistente, detalhado e extremamente preocupante. Ele apresenta sinais clássicos de trauma psicológico severo, hipervigilância, medo constante, dificuldade de confiar em adultos, respostas emocionais intensas. Além disso, há sinais físicos evidentes de negligência. Ele está abaixo do peso esperado para a idade. Tem marcas antigas de machucados, unhas roídas até a carne viva. Isso não é resultado de 1 semana ou 2. Isso é crônico. Eduardo sentiu a culpa apertar o peito novamente. Eu deveria ter percebido.
Eu deveria ter estado presente. A doutora Sônia colocou a mão sobre a dele com gentileza. Eduardo, você não é o culpado aqui. A culpa é de quem machucou a criança. Agora você está fazendo o que deve ser feito, protegendo seu filho. Mas preciso que você entenda que isso vai ser um processo longo. Miguel vai precisar de acompanhamento psicológico, de uma rotina estável, de segurança emocional. E você vai precisar de apoio também. Eduardo assentiu, tentando absorver tudo. Augusto se inclinou para a frente, com a voz firme. Vamos entrar com uma ação de proteção integral. Vamos solicitar que a guarda fique temporariamente com você, com restrição total de contato entre Verônica e Miguel. Vamos reunir todas as provas possíveis e apresentar ao juiz. Se encontrarmos evidências suficientes, podemos abrir um processo criminal também. Marcelo, que estava ouvindo em silêncio, ergueu o celular. Eduardo, consegui acesso às câmeras. Vou começar a revisar as gravações agora. Se houver algo relevante, eu te aviso imediatamente. Eles passaram o resto do dia no hotel, organizando estratégias, reunindo documentos, preparando tudo para a audiência que Augusto conseguiu marcar para o dia seguinte, usando contatos e a urgência do caso. Eduardo ficou o tempo todo ao lado de Miguel, tentando reconfortá-lo, tentando fazer o menino entender que estava seguro agora. Mas enquanto eles se organizavam, Verônica também não estava parada. Naquela mesma tarde, ela apareceu em um programa de rádio popular de São Paulo, com os olhos vermelhos, a voz embargada, o discurso bem ensaiado. Falou sobre como tinha dedicado anos da vida dela para cuidar de Miguel, como tinha sido tratada com desprezo por Eduardo, como tinha sido expulsa da casa sem motivo. Inventou histórias sobre como o menino era difícil, sobre como Eduardo era um pai ausente e agressivo, sobre como ela tinha tentado fazer o melhor possível em uma situação impossível. A entrevista viralizou. Em poucas horas, o nome de Eduardo Almeida estava nos trending topics das redes sociais. As pessoas que não conheciam a verdade começaram a formar opinião, a julgar, a condenar. Verônica, com lágrimas bem colocadas e uma narrativa convincente, se pintou como vítima de um homem poderoso que queria destruí-la para esconder os próprios erros. Augusto ligou para Eduardo assim que viu a repercussão. Ela se antecipou. Está tentando controlar a narrativa antes que a gente possa apresentar a verdade. Isso vai dificultar as coisas, mas não vai mudar os fatos. Temos que ser estratégicos. Não responda a nada publicamente. Deixe que a justiça fale por você. Eduardo desligou o telefone e olhou para Miguel, que estava sentado na cama, desenhando em silêncio. O menino não sabia o que estava acontecendo lá, fora, e Eduardo queria manter assim. Queria protegê-lo de toda a sujeira, de todas as mentiras, de todo o circo que Verônica estava criando. Naquela noite, Marcelo ligou. A voz dele estava diferente, mais urgente. Eduardo, encontrei algo. Você precisa ver isso. Marcelo enviou um link de acesso a uma pasta na nuvem. Eduardo abriu e viu uma série de vídeos organizados por data. Começou a assistir, e o que viu fez o sangue gelar. As gravações mostravam tudo. Mostravam Verônica arrastando Miguel pelo braço escada acima. Mostravam ela trancando o menino no quarto e ignorando os gritos. Mostravam ela servindo refeições minúsculas e jogando o resto da comida fora enquanto Miguel olhava com fome. Mostravam o dia em que ela o forçou até a janela do sótão, o obrigou a se pendurar, observou com frieza enquanto ele chorava e implorava, até que Eduardo chegou e o salvou. As imagens eram brutais, incontestáveis, a verdade nua e crua, capturada em pixels e segundos. Eduardo fechou os olhos, respirando fundo. Aquilo era difícil de ver, mas era necessário. Era a prova de que precisavam. Marcelo, isso é suficiente. Mais do que suficiente. Augusto já estava organizando tudo para apresentar ao juiz na audiência do dia seguinte. Ele sabia que aquelas imagens mudariam completamente o rumo do caso. Na manhã seguinte, Eduardo e Miguel foram ao fórum acompanhados de Augusto e da doutora Sônia. A sala de audiências estava cheia. Jornalistas, curiosos, advogados. Verônica estava sentada do outro lado.
acompanhada de um advogado que ela havia contratado às pressas. Ela olhou para Eduardo com um misto de ódio e desespero. O juiz entrou, todos se levantaram e a audiência começou. Augusto apresentou o caso de forma objetiva, detalhada, sem apelar para emocionalismos desnecessários. Apresentou os relatórios da doutora Sônia, os registros médicos, mostrando a desnutrição de Miguel, os depoimentos de funcionários antigos da mansão que haviam notado mudanças no comportamento do menino. E então, ele apresentou os vídeos. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto as imagens eram exibidas. Verônica tentou manter a compostura, mas à medida que os vídeos avançavam, sua máscara começou a rachar. Ela tentou argumentar, tentou alegar que tudo estava fora de contexto, que as imagens não mostravam a história completa. Mas o juiz a silenciou com um gesto firme. Quando os vídeos terminaram, o juiz olhou diretamente para Verônica. Eu vi o suficiente. Essas imagens são incontestáveis. O que foi feito com essa criança não tem justificativa, não tem contexto que possa amenizar. Isso é abuso. Isso é crueldade. Ele se virou para Eduardo. A guarda temporária fica com o senhor, com restrição total de contato entre a senhora Verônica Bastos e a criança. Estou encaminhando este caso para investigação criminal. A audiência está encerrada. Verônica tentou se levantar, tentou protestar, mas o advogado dela a segurou pelo braço, sabendo que qualquer tentativa de argumentação seria inútil. Ela saiu da sala escoltada, com os ombros caídos, a arrogância destruída, a máscara completamente despedaçada. Eduardo saiu do fórum, com Miguel nos braços, protegendo o rosto do menino das câmeras que tentavam capturar imagens. Augusto caminhou ao lado dele, abrindo caminho entre a multidão de jornalistas que gritavam perguntas. Assim que entraram no carro, Eduardo finalmente respirou aliviado. A primeira batalha havia sido vencida, mas ele sabia que a guerra estava longe de terminar. Ainda havia muito a ser feito. Ainda havia cicatrizes a serem curadas, confiança a ser reconstruída, uma vida inteira a ser reescrita. Mas pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentia que estava no caminho certo. Sentia que finalmente estava fazendo o que deveria ter feito desde o início: estar presente, proteger, amar. Os dias seguintes à audiência foram uma mistura estranha de alívio e incerteza. Eduardo havia conseguido a guarda temporária de Miguel, mas sabia que isso era apenas o começo de um caminho longo e doloroso. A vitória no tribunal não apagava anos de sofrimento, não curava as feridas invisíveis que o menino carregava. E Eduardo, pela primeira vez em muito tempo, estava disposto a enfrentar essa realidade de frente. Eles continuaram hospedados no hotel por mais alguns dias, enquanto Eduardo procurava um lugar novo para morar. Não queria voltar para a mansão. Aquele lugar estava contaminado demais por memórias ruins, por silêncios pesados, por dor. Miguel precisava de um recomeço de verdade, e Eduardo também. Precisavam de um espaço que fosse deles, que fosse seguro, que fosse um lar de verdade. Com a ajuda de uma corretora de confiança, Eduardo encontrou uma casa menor em um bairro tranquilo da zona oeste de São Paulo. Não era uma mansão, não tinha 3 andares nem piscina enorme. Era uma casa térrea, com 3 quartos, um jardim iluminado, janelas grandes que deixavam o sol entrar, e uma sensação de aconchego que a mansão nunca teve. Quando Eduardo mostrou as fotos para Miguel, o menino olhou em silêncio por um longo tempo. Então apontou para um dos quartos que aparecia na imagem. Esse pode ser meu, papai. Eduardo sentiu o coração apertar. Era a primeira vez em dias que Miguel pedia algo espontaneamente, sem medo, sem hesitação. Pode ser o que você quiser, filho. A casa toda é nossa. Você escolhe. Miguel sorriu. Era um sorriso pequeno, tímido, mas era real. E para Eduardo, aquilo valia mais do que qualquer contrato milionário que já havia assinado. A mudança aconteceu na semana seguinte. Eduardo contratou uma equipe para limpar e preparar a casa antes de levarem as coisas. Comprou móveis novos, contratou um decorador para ajudar a criar um espaço que fosse alegre, leve, acolhedor. Miguel participou de tudo. Escolheu a cor das paredes do quarto, escolheu os lençóis, escolheu onde queria colocar a escrivaninha.
Eduardo fazia questão de perguntar a opinião do filho sobre cada detalhe, querendo que ele se sentisse parte daquilo, que soubesse que aquele espaço era dele de verdade. No dia em que finalmente se mudaram, Miguel entrou na casa nova e ficou parado na sala, olhando ao redor com os olhos arregalados. Eduardo colocou a mão no ombro dele. "O que você acha?" Miguel olhou para o pai e, pela primeira vez em muito tempo, falou com a voz mais firme. "É bonito aqui, papai. Tem luz." Eduardo se ajoelhou na frente do filho e segurou as mãos dele com delicadeza. "Vai ter luz sempre, Miguel, eu prometo." Eles passaram o resto do dia arrumando as coisas, organizando os quartos, colocando quadros nas paredes. Eduardo tinha decidido trabalhar de casa por tempo indeterminado. Cancelou todas as viagens internacionais, delegou projetos para a equipe de confiança, reorganizou a rotina inteira para poder estar presente. Pela primeira vez em anos, ele colocou o filho em primeiro lugar. E essa decisão, por mais difícil que fosse do ponto de vista profissional, trouxe uma sensação de paz que ele não sentia há muito tempo. Mas a recuperação de Miguel não era linear. Havia dias bons, em que ele parecia mais solto, mais à vontade, mais disposto a conversar e brincar. E havia dias ruins, em que ele acordava com pesadelos, recusava comida, ficava em silêncio absoluto, olhando para o nada. Eduardo aprendeu a respeitar esses momentos, a não forçar, a apenas estar presente. A doutora Sônia continuava acompanhando o caso de perto. Ela visitava a casa toda semana, conversava com Miguel, avaliava o progresso, orientava Eduardo sobre como lidar com situações difíceis. Foi ela quem recomendou que Miguel começasse terapia com uma psicóloga infantil especializada em trauma. A psicóloga se chamava doutora Mariana Costa, uma mulher jovem, de voz calma e olhar gentil. Ela recebeu Miguel em um consultório colorido, cheio de brinquedos, livros e materiais de arte. Nas primeiras sessões, Miguel mal falava. Ficava sentado em silêncio, desenhando ou montando quebra-cabeças. Mariana não forçava. Apenas ficava por perto, oferecendo presença, criando um espaço seguro. Aos poucos, Miguel começou a se abrir. Começou a falar sobre o medo, sobre as noites em que ficava trancado no quarto, sobre a fome que sentia, sobre as vezes em que Verônica dizia que ele era um peso, um incômodo, alguém que ninguém queria de verdade. Cada revelação era uma facada no coração de Eduardo, que esperava do lado de fora do consultório tentando manter a compostura. Mariana explicou que o processo seria longo, que Miguel precisaria reaprender a confiar, a se sentir seguro, a entender que o que aconteceu com ele não era culpa dele, que levaria meses, talvez anos, para que as feridas começassem a cicatrizar de verdade. Mas ela também disse algo que deu esperança a Eduardo. Crianças são resilientes. Com apoio, amor e estabilidade, elas podem se recuperar de traumas profundos. Eduardo se dedicou completamente a ser esse apoio. Criou uma rotina sólida para Miguel. Café da manhã juntos todas as manhãs, almoço sempre à mesma hora, tardes reservadas para atividades que o menino gostasse, jantares em família, histórias antes de dormir. Ele aprendeu a cozinhar pratos que Miguel gostava. Aprendeu a brincar de novo. Aprendeu a ouvir sem julgar. A confortar sem minimizar. Nas tardes, eles faziam atividades juntos. Às vezes iam ao parque, onde Miguel corria e brincava com outras crianças, sempre sob o olhar atento do pai. Às vezes ficavam em casa montando quebra-cabeças ou assistindo filmes. Eduardo comprou tintas e pincéis, e Miguel passou horas pintando, criando mundos coloridos no papel, expressando sentimentos que ainda não conseguia colocar em palavras. Um dia, enquanto pintava, Miguel parou e olhou para o pai. "Papai, a Verônica vai voltar?" Eduardo sentiu o estômago apertar. Essa pergunta já tinha sido feita antes várias vezes e ele sempre respondia com a verdade. "Não, filho, ela não vai voltar. O juiz disse que ela não pode chegar perto de você, e eu vou fazer tudo para garantir que isso continue assim." Miguel olhou para o desenho que estava fazendo. Era uma casa, com janelas grandes, um jardim, um sol brilhante no céu. E duas figuras de mãos dadas na frente da casa.
Eu tenho medo que ela apareça de noite, que ela me leve de volta. Eduardo se ajoelhou ao lado do filho e segurou a mão dele. Ela não vai te levar, Miguel. Eu estou aqui. Eu vou te proteger sempre. Você está seguro agora. Miguel assentiu. Mas Eduardo podia ver que o medo ainda estava lá, enraizado, resistente. Sabia que levaria tempo para que o menino realmente acreditasse que estava seguro. Enquanto isso, o processo judicial contra Verônica avançava. Augusto mantinha Eduardo atualizado sobre cada etapa. As investigações revelaram que Verônica tinha um histórico problemático. Ela havia trabalhado para outras famílias antes e algumas delas relataram comportamentos estranhos, embora nada tão grave quanto o que tinha feito com Miguel. Havia indícios de manipulação, de mentiras, de tentativas de controlar narrativas. Tudo isso fortalecia o caso. Verônica, por sua vez, tentava se defender. Contratou advogados mais experientes, tentou desacreditar as provas, alegou que os vídeos eram montagens, que tudo era uma armação de Eduardo para destruí-la. Mas as evidências eram sólidas demais. Os relatórios médicos, os depoimentos, os vídeos, tudo apontava para a mesma conclusão. Ela havia cometido atos graves contra uma criança vulnerável. A repercussão do caso na mídia continuava. Jornais e portais de notícias cobriam cada desenvolvimento. Algumas pessoas ainda defendiam Verônica, alegando que ela estava sendo perseguida por um homem rico e poderoso. Mas a maioria, ao ver as evidências, passou a entender a gravidade do que tinha acontecido. Eduardo evitava ler as notícias. Não queria alimentar a raiva. Não queria se perder em debates públicos. Seu foco estava em Miguel, em construir uma vida nova, em curar o que tinha sido quebrado. Mas havia momentos em que a culpa ainda o consumia. Momentos em que ele se perguntava como tinha sido tão cego, tão ausente, tão negligente. Como tinha deixado o filho sofrer por tanto tempo sem perceber? Como tinha confiado em alguém sem realmente conhecer? Como tinha fugido da dor da perda de Helena a ponto de abandonar o filho? Em uma das sessões com a doutora Sônia, Eduardo desabou. Contou sobre a culpa que carregava, sobre o peso esmagador de saber que tinha falhado como pai. Sônia ouviu em silêncio, e quando ele terminou, ela falou com firmeza. Eduardo, você não é o culpado pelo que Verônica fez. Ela é uma adulta, com plena capacidade de escolher suas ações. Você confiou na pessoa errada, sim. Você se ausentou, sim. Mas você não machucou seu filho. Ela machucou. E agora você está fazendo o que deve ser feito, assumindo responsabilidade, mudando, sendo presente. Isso é o que importa. As palavras de Sônia não apagaram a culpa completamente, mas ajudaram Eduardo a carregá-la de uma forma menos destrutiva. Ele aprendeu a transformar a culpa em ação, em compromisso de ser melhor, de estar presente, de nunca mais deixar que algo assim acontecesse. Com o passar das semanas, Eduardo começou a notar mudanças sutis em Miguel. O menino sorria mais, ria de coisas bobas, pedia sobremesa, fazia perguntas sobre tudo. Queria saber como funcionavam as coisas, queria aprender, queria explorar o mundo ao redor. Era como se ele estivesse redescobrindo a infância que lhe tinha sido roubada. Um dia, Miguel voltou da escola com um desenho que tinha feito na aula de artes. Era um retrato da família. Ele tinha desenhado a si mesmo, maior e mais colorido do que antes, ao lado do pai, ambos sorrindo. E no canto do papel tinha desenhado uma mulher de cabelos longos, com asas, flutuando acima deles. Eduardo olhou para o desenho e sentiu as lágrimas subirem. Quem é essa, filho? Miguel olhou para o desenho com seriedade. É a mamãe. Ela está nos protegendo lá de cima. Eduardo abraçou o filho, sentindo uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza porque Helena não estava ali para ver o menino crescer, para ajudá-lo nesse momento difícil. Gratidão, porque Miguel ainda lembrava dela com amor, ainda sentia sua presença de alguma forma. Naquela noite, enquanto colocava Miguel para dormir, Eduardo se deitou ao lado dele e começou a contar histórias sobre Helena. Histórias que ele tinha evitado contar por anos por medo da dor. Mas agora ele entendia que era importante manter a memória dela viva, que Miguel tinha o direito de conhecer a mãe,
de saber quem ela era, de carregar o amor dela consigo. Miguel ouviu em silêncio, com os olhos brilhando, absorvendo cada palavra. E quando Eduardo terminou, o menino perguntou: "Você acha que a mamãe está orgulhosa de mim, papai?" Eduardo segurou a mão do filho com força. "Tenho certeza que sim, Miguel. Ela está muito orgulhosa. E eu também estou." Miguel sorriu e fechou os olhos, finalmente relaxando completamente. Eduardo ficou ali, observando o filho dormir, sentindo que, apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as falhas, eles estavam construindo algo novo, algo verdadeiro, algo que valia a pena. E pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu que estava exatamente onde deveria estar. 3 meses se passaram, desde o dia em que Eduardo resgatou Miguel daquela janela. 3 meses que pareciam uma vida inteira. Tamanha a transformação que aconteceu. A casa nova já tinha cheiro de lar. As paredes estavam decoradas com desenhos de Miguel, fotos da família, memórias novas sendo construídas dia após dia. O jardim, que antes era apenas grama cortada, agora tinha canteiros de flores que pai e filho plantaram juntos, regando todas as tardes, observando as plantas crescerem assim como eles mesmos estavam crescendo. Miguel estava diferente. Ainda tinha pesadelos ocasionais. Ainda tinha momentos de silêncio em que se fechava dentro de si mesmo, mas a frequência diminuía. Ele estava engordando de forma saudável, as bochechas voltaram a ter cor, os olhos recuperaram o brilho. Voltou a frequentar a escola regularmente e os professores notaram mudanças significativas. Ele participava das aulas, fazia amigos, sorria no recreio. A coordenadora pedagógica ligou para Eduardo algumas vezes, emocionada, relatando o progresso do menino. Eduardo também estava diferente. Tinha olheiras, sim, porque dormia menos para poder estar presente em todos os momentos importantes do filho. Tinha cabelos brancos, que não estavam lá antes porque a tensão dos últimos meses cobrou seu preço. Mas tinha algo nos olhos que não tinha antes. Propósito, presença, paz. Ele tinha encontrado algo que o dinheiro nunca comprou. A conexão verdadeira com o filho. A terapia com a doutora Mariana continuava, e os avanços eram visíveis. Miguel começou a falar sobre o trauma de forma mais aberta, não com dor paralisante, mas com a compreensão de que aquilo tinha acontecido, mas não definia quem ele era. Mariana ensinou técnicas de respiração para quando o medo voltava, ensinou formas de expressar sentimentos através da arte, criou um espaço seguro onde Miguel podia ser completamente ele mesmo. Eduardo participava de algumas sessões, aprendendo como apoiar o filho da melhor forma possível. Aprendeu a identificar gatilhos, a oferecer conforto sem superproteger, a equilibrar segurança com liberdade. Aprendeu que ser pai não era sobre ser perfeito, mas sobre estar presente, sobre tentar, sobre crescer junto. Enquanto isso, o processo judicial chegava ao seu ápice. Augusto ligou em uma manhã de julho, com a voz firme e controlada. Eduardo marcaram a audiência final. Será semana que vem, quinta-feira. O juiz vai dar a decisão definitiva sobre a guarda e sobre as acusações contra Verônica. Você precisa estar preparado para tudo. Eduardo sentiu o estômago apertar. Ele sabia que aquele momento chegaria, mas isso não tornava mais fácil. Miguel precisa ir? Augusto hesitou. Tecnicamente não é obrigatório, mas pode ser que o juiz queira ouvir dele, dependendo de como as coisas se desenvolverem. Vamos avaliar na hora. O importante é que você esteja lá, firme, tranquilo. Temos todas as provas, todos os depoimentos. Não há como o juiz decidir diferente. Eduardo agradeceu e desligou. Olhou para Miguel, que estava no jardim brincando com um cachorrinho que eles tinham adotado semanas atrás. Um vira-lata pequeno e brincalhão que se tornou o melhor amigo do menino. Ele não queria que Miguel voltasse para aquele ambiente de tribunal, de tensão, de memórias ruins. Mas sabia que talvez fosse necessário. Conversou com a doutora Mariana, que recomendou prepará-lo emocionalmente caso fosse preciso. Naquela noite, Eduardo sentou-se com Miguel na sala, com o cachorrinho deitado aos pés deles, e explicou com cuidado. Miguel, semana que vem, vai ter uma reunião importante com o juiz.
é para decidir que você vai ficar comigo para sempre e para decidir o que vai acontecer com a Verônica. Pode ser que ele queira conversar com você, mas eu vou estar lá do seu lado o tempo todo. Você não precisa ter medo, está bem? Miguel olhou para o pai e, pela primeira vez, não demonstrou pânico. Apenas assentiu com seriedade. Eu quero ficar com você, papai, para sempre. Eduardo abraçou o filho, sentindo uma onda de amor tão intensa que quase doía. E você vai ficar, filho. Eu prometo. A semana passou devagar, cada dia carregado de expectativa. Finalmente chegou a quinta-feira. Eduardo vestiu um terno sóbrio, arrumou Miguel com roupas confortáveis e foram até o fórum, acompanhados de Augusto e da doutora Sônia. Mariana também foi, caso Miguel precisasse de apoio emocional. A sala de audiências estava mais vazia dessa vez. Menos jornalistas, menos curiosos. Apenas as partes envolvidas, os advogados, algumas testemunhas. Verônica estava sentada do outro lado, visivelmente diferente. Tinha emagrecido, a postura não era mais tão altiva, os olhos estavam cansados. Ela olhou para Miguel por um breve momento, mas o menino desviou o olhar e se agarrou ao braço do pai. O juiz entrou e todos se levantaram. A audiência começou com a leitura do processo, a revisão das provas apresentadas, os depoimentos que tinham sido colhidos ao longo dos meses. Augusto fez uma exposição clara e objetiva, reforçando a gravidade dos atos cometidos, os danos causados à criança, a necessidade de proteção integral. O advogado de Verônica tentou argumentar, alegou que ela tinha agido sob estresse extremo, que nunca teve intenção de causar dano real, que merecia uma segunda chance. Mas as palavras soaram vazias diante das provas. Os vídeos foram revisados novamente, os relatórios médicos foram apresentados. Os depoimentos de professores e funcionários reforçaram o padrão de comportamento abusivo. Então, o juiz pediu para falar com Miguel. Eduardo sentiu o coração acelerar, mas Mariana se aproximou e sussurrou palavras de encorajamento para o menino. Miguel se levantou com as pernas tremendo levemente, mas caminhou até a frente com uma coragem que Eduardo não sabia que ele tinha. O juiz se abaixou para ficar na altura de Miguel e falou com voz gentil. Miguel, eu sei que isso é difícil, mas preciso te fazer algumas perguntas. Você pode responder com sinceridade, sem medo. Ninguém aqui vai te machucar, está bem? Miguel assentiu. Você se sente seguro com seu pai? Sim, Miguel respondeu com firmeza. Você quer continuar morando com ele? Sim, eu quero ficar com o papai. Para sempre. O juiz assentiu e fez mais algumas perguntas, todas respondidas por Miguel com uma clareza surpreendente. Ele falou sobre a nova casa, sobre a escola, sobre o cachorro sobre as tardes no jardim. Falou sobre como se sentia amado, protegido, feliz. Quando terminou, Miguel voltou para o lado de Eduardo, que o abraçou com força, orgulhoso da coragem do filho. O juiz se levantou e olhou para todos na sala. Então começou a falar com a voz grave e solene. Diante de todas as provas apresentadas, dos depoimentos colhidos, da avaliação psicológica da criança e das evidências visuais incontestáveis, fica claro que houve negligência grave, abuso psicológico e colocação deliberada da criança em situação de risco. A senhora Verônica Bastos agiu de forma consciente e cruel, violando a confiança depositada nela e causando danos profundos a uma criança vulnerável. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Verônica, que mantinha a cabeça baixa. Portanto, decido pela guarda definitiva e total em favor do pai, Eduardo Almeida. Fica proibido qualquer tipo de contato direto ou indireto entre a senhora Verônica Bastos e a criança Miguel Almeida. Além disso, encaminho o caso para o Ministério Público para que sejam tomadas as medidas criminais cabíveis. Audiência encerrada. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Então Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de vitória. Ele abraçou Miguel, que começou a chorar também, mas eram lágrimas de libertação.
Verônica saiu da sala escoltada, sem olhar para trás. Sua história estava escrita, suas escolhas tinham consequências, e agora ela teria que enfrentá-las. Eduardo, Miguel, Augusto, Sônia e Mariana saíram do fórum juntos. Lá fora, o sol brilhava forte, o céu estava limpo, e havia uma sensação de recomeço no ar. Augusto colocou a mão no ombro de Eduardo. Acabou. Ele é seu. Oficialmente, legalmente, definitivamente. Eduardo olhou para o filho, que sorria pela primeira vez em semanas. Um sorriso largo, genuíno, cheio de esperança. Obrigado, Augusto. Obrigado por tudo. Nos dias seguintes, a notícia da decisão se espalhou. Verônica enfrentou as consequências públicas de seus atos. Perdeu a reputação, perdeu as conexões sociais, foi afastada de todas as entidades beneficentes onde participava. O processo criminal seguiu seu curso, e ela enfrentaria a justiça pelos crimes cometidos. Mas Eduardo não se preocupou com isso. Seu foco estava em construir, não em destruir. Estava em olhar para frente, não para trás. Com a guarda definitiva garantida, Eduardo começou a planejar o futuro com mais tranquilidade. Reorganizou completamente a carreira, vendeu participações em projetos internacionais, delegou responsabilidades, criou uma estrutura que permitisse trabalhar de casa na maior parte do tempo. Ele não ia mais sacrificar a presença na vida do filho por nada. Miguel continuou florescendo. Fez aniversário de 8 anos e Eduardo organizou uma festa na nova casa, com amigos da escola, bolo colorido, brincadeiras no jardim, risadas que encheram cada canto. Ver o filho cercado de pessoas que o amavam, vendo-o feliz, livre, seguro, foi o melhor presente que Eduardo poderia receber. Durante a festa, Miguel se aproximou do pai, abraçou-o com força e sussurrou: "Obrigado por me salvar, papai." Eduardo sentiu o coração apertar. Abraçou o filho de volta e respondeu: "Obrigado por me dar a chance de ser o pai que você merece." Os meses seguintes trouxeram ainda mais mudanças positivas. Miguel começou a praticar esportes, entrou para um time de futebol da escola, descobriu que adorava correr. Eduardo ia a todos os jogos, torcia na arquibancada, comemorava cada gol como se fosse uma final de campeonato. Havia algo especial em ver o filho interagindo com outras crianças, rindo livremente, sem o peso do medo nas costas. Os outros pais da escola começaram a cumprimentar Eduardo, a incluí-lo nas conversas e ele percebeu que estava construindo não apenas uma vida nova para Miguel, mas também para si mesmo. Eles criaram rituais que se tornaram sagrados: café da manhã juntos todos os dias, conversas antes de dormir, passeios aos domingos, noites de filme toda sexta-feira. Pequenas coisas que construíam uma base sólida, que diziam sem palavras que eles eram uma família, que estavam juntos, que nada ia separá-los novamente. Eduardo também começou a frequentar um grupo de apoio para pais que passaram por situações traumáticas com os filhos. No início, foi difícil falar sobre tudo o que tinha acontecido, admitir suas próprias falhas diante de estranhos. Mas aos poucos, ele percebeu que compartilhar a história não era sinal de fraqueza, mas de força. Ouvir outras histórias, perceber que não estava sozinho nessa jornada de reconstrução, trouxe um conforto inesperado. Em uma das reuniões do grupo, Eduardo conheceu Beatriz, uma mulher de 40 anos que tinha passado por algo semelhante com a filha adolescente. Ela tinha conseguido reconstruir a vida depois de descobrir que a menina estava sendo negligenciada pela babá. Beatriz compartilhou algo que ficou gravado na mente de Eduardo. A culpa é uma companheira constante, mas não pode ser a única voz que você ouve. Transforme ela em combustível para fazer melhor, não em correntes que te prendem ao passado. Essas palavras ecoaram em Eduardo por dias. Ele começou a perdoar a si mesmo de forma mais profunda, não apagando o que tinha acontecido, mas aceitando que era humano, que tinha errado e que agora estava fazendo tudo diferente. Essa aceitação trouxe uma leveza que ele não esperava sentir tão cedo. Miguel também começou a fazer avanços surpreendentes na escola. A professora de português, Dona Cláudia, ligou para Eduardo em uma tarde de setembro emocionada. Miguel tinha escrito uma redação sobre
o que significava ter um lar. E as palavras do menino eram tão maduras, tão profundas, que ela pediu permissão para compartilhar com a turma. Eduardo autorizou, e quando leu a redação naquela noite, chorou. Miguel escreveu sobre como o lar não era um lugar físico, mas uma sensação de segurança, de pertencimento, de amor. Escreveu sobre como tinha aprendido que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. A terapia continuou, mas com menos frequência. Mariana explicou que Miguel estava em um processo saudável de recuperação, que as cicatrizes ainda estavam lá, mas estavam sarando. Ela recomendou que continuassem o acompanhamento esporádico, mas que a rotina estável e o amor constante eram os melhores remédios. Eduardo também percebeu que precisava cuidar de si mesmo para poder cuidar bem de Miguel. Começou a fazer terapia individual, algo que nunca havia considerado antes. Nas sessões com o Dr. Roberto, um psicólogo especializado em luto e paternidade, Eduardo finalmente se permitiu falar sobre Helena de forma profunda. Falou sobre a dor da perda, sobre como tinha fugido dessa dor jogando-se no trabalho, sobre o medo que sentia de não ser suficiente para o filho sozinho. O Dr. Roberto o ajudou a entender que o luto não tinha prazo de validade, que era possível honrar a memória de Helena e, ainda assim, seguir em frente, construir uma vida nova. Foi durante essas sessões que Eduardo tomou uma decisão importante. Ele queria que Miguel conhecesse mais sobre a mãe, não apenas através de histórias esparsas, mas de forma consistente e amorosa. Começou a organizar álbuns de fotos, reunindo imagens de Helena desde a juventude até os últimos dias antes do acidente. Havia fotos dela grávida, radiante, com as mãos sobre a barriga. Fotos dela segurando Miguel recém-nascido, com aquele olhar de amor absoluto que só as mães têm. Fotos da família junta, feliz, completa. Uma noite, Eduardo chamou Miguel para sentar no sofá e abriu o primeiro álbum. O menino olhou as imagens com curiosidade, tocando delicadamente cada fotografia como se fossem tesouros frágeis. Essa é a mamãe quando ela era jovem, antes de me conhecer, Eduardo explicou, apontando para uma foto de Helena aos 20 anos, com o cabelo ao vento, sorrindo para a câmera em uma praia. Ela adorava o mar. Dizia que as ondas traziam paz para a alma. Miguel olhou fixamente para a imagem. Ela era bonita, papai. Era. E não só por fora. Ela tinha um coração enorme. Ajudava todo mundo que precisava. Quando você nasceu, ela dizia que tinha encontrado o sentido da vida dela. Você era tudo para ela, Miguel. O menino continuou folheando o álbum, fazendo perguntas sobre cada foto, querendo saber detalhes, histórias, memórias. Eduardo respondeu a tudo com paciência e amor, percebendo que esse momento era importante não apenas para Miguel, mas para ele também. Era uma forma de manter Helena viva no coração de ambos, de garantir que ela sempre seria parte da família, mesmo não estando mais fisicamente presente. Nos meses seguintes, Eduardo criou novos rituais em memória de Helena. No aniversário dela, eles visitaram o lugar preferido dela em São Paulo, o Parque Ibirapuera, e fizeram um piquenique embaixo das árvores, contando histórias engraçadas sobre ela. No Dia das Mães, Miguel fez um desenho especial e eles o penduraram na parede da sala, ao lado das fotos da família. Eduardo percebeu que honrar a memória de Helena não significava ficar preso ao passado, mas sim integrar o amor que ela tinha deixado na vida nova que estavam construindo. Miguel também começou a se interessar por música, algo que herdara da mãe. Helena tocava violão e cantava para o filho quando ele era bebê. Eduardo nunca tinha pensado em incentivar esse lado artístico do menino, mas quando percebeu o interesse, matriculou Miguel em aulas de violão. O professor, Sr. Antônio, era um músico aposentado de 60 anos, paciente e gentil. Ele viu potencial em Miguel desde a primeira aula. Esse menino tem talento natural, Eduardo, e mais do que isso, tem sensibilidade. A música pode ser uma forma maravilhosa de ele expressar o que sente. E foi exatamente isso que aconteceu. Miguel se dedicou ao violão com paixão. Praticava todos os dias, os dedos pequenos lutando para formar os acordes, mas persistindo com determinação. Eduardo ouvia do quarto ao lado,
emocionado com a evolução do filho. Às vezes, quando Miguel tocava uma música mais suave, Eduardo fechava os olhos e conseguia quase sentir a presença de Helena ali, sorrindo, orgulhosa. A vida social de Eduardo também começou a florescer de formas inesperadas. Ele passou a aceitar convites de amigos que tinha negligenciado durante anos, jantares, encontros casuais, conversas que não giravam apenas em torno de negócios. Ele levava Miguel quando apropriado, e o menino aos poucos foi se acostumando a estar em ambientes sociais, a interagir com adultos sem medo, a confiar que nem todos representavam perigo. Em um desses encontros, Eduardo reencontrou Juliana, uma antiga amiga da faculdade que também tinha perdido o cônjuge anos atrás e criava 2 filhos sozinha. Eles conversaram longamente sobre os desafios da paternidade solo, sobre o peso da responsabilidade, sobre a beleza de ver os filhos crescerem, apesar das adversidades. Juliana se tornou uma amiga próxima, alguém com quem Eduardo podia desabafar sem julgamentos, alguém que entendia a complexidade de reconstruir uma vida depois da perda. Os filhos de Juliana, Laura e Pedro, tinham idades próximas à de Miguel, e logo os 3 se tornaram inseparáveis. Faziam passeios juntos aos finais de semana, iam ao cinema, ao parque, organizavam tardes de jogos de tabuleiro. Eduardo via com alegria Miguel rindo com os amigos, sendo apenas uma criança, sem o peso que carregara por tanto tempo. Em uma tarde de outubro, Miguel chegou da escola com um bilhete da professora pedindo para que Eduardo comparecesse a uma reunião. O coração dele apertou imediatamente, temendo que algo estivesse errado. Mas quando chegou à escola no dia seguinte, a professora o recebeu com um sorriso caloroso. Senhor Eduardo, chamei o senhor aqui para dar uma boa notícia. Miguel está entre os melhores alunos da turma, não só nas notas, mas na participação, na criatividade, na forma como ele ajuda os colegas. Ele se transformou completamente desde o início do ano. Não sei o que o senhor tem feito, mas está fazendo certo. Eduardo sentiu os olhos encherem de lágrimas. Agradeceu à professora e saiu da escola com o coração transbordando de orgulho e gratidão. Aquela criança que meses atrás estava quebrada, assustada, perdida, agora estava florescendo de formas que ele nem imaginava possíveis. Um ano depois daquele dia fatídico no sótão, Eduardo e Miguel estavam sentados no jardim da casa nova, observando as flores que tinham plantado juntos florescerem. O cachorro corria entre os canteiros. Miguel ria, e Eduardo sentia uma paz profunda. Miguel parou de brincar e sentou-se ao lado do pai. Papai, eu ainda lembro daquele dia que você me pegou na janela. Eduardo olhou para o filho, preparado para confortá-lo se a memória trouxesse dor. Mas Miguel continuou com a voz calma. Eu achei que ia cair. Achei que ninguém ia me salvar. Mas você veio. E desde aquele dia tudo mudou. Eu tenho medo às vezes ainda, mas não é igual antes. Porque eu sei que você está aqui. Eduardo abraçou o filho, sentindo as lágrimas subirem novamente. E eu sempre vou estar, Miguel. Sempre. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. E naquele momento, Eduardo entendeu algo profundo. Ele tinha perdido anos sendo ausente, fugindo da dor, escondendo-se no trabalho. Mas agora, ele tinha encontrado algo muito maior. Tinha encontrado a coragem de estar presente, de enfrentar as próprias falhas, de reconstruir o que tinha sido quebrado. A história deles não era perfeita. Ainda havia desafios, ainda havia dias difíceis, ainda havia cicatrizes que levavam tempo para sarar. Mas era uma história de amor, de resiliência, de segundas chances. Era uma história de um pai que aprendeu a ser pai de verdade e de um filho que aprendeu a confiar novamente. E enquanto a noite caía sobre São Paulo, dentro daquela casa iluminada, cheia de risadas e esperança, Eduardo e Miguel continuavam escrevendo os próximos capítulos de suas vidas. Capítulos que seriam marcados não pelo que tinham perdido, mas pelo que tinham construído juntos. O passado não podia ser apagado. As memórias ruins não desapareciam completamente, mas podiam ser transformadas,
podiam ser cobertas por memórias novas, felizes, cheias de amor. E era exatamente isso que eles estavam fazendo, dia após dia, escolha após escolha, abraço após abraço. Miguel cresceria. Teria seus próprios sonhos, seus próprios desafios, sua própria jornada. Mas cresceria sabendo que era amado, que era protegido, que tinha um pai que nunca mais o abandonaria. E Eduardo viveria cada dia com a certeza de que tinha feito a escolha certa, de que tinha colocado o que realmente importava em primeiro lugar, de que tinha salvado não apenas o filho naquele dia no sótão, mas tinha salvado a si mesmo também. Porque no final, amor não era sobre ser perfeito, era sobre estar presente, era sobre tentar, falhar, aprender, crescer. Era sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Era sobre segurar a mão de quem você ama e caminhar junto, independente do caminho. E eles estavam caminhando juntos agora. Pai e filho, família, lar, para sempre. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo e Miguel tenha tocado o coração de vocês de forma profunda. Se você se emocionou com essa jornada de reconstrução, de amor e de segundas chances, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Todos os dias trazemos histórias intensas e verdadeiras como essa, que nos fazem refletir sobre o lado mais humano da alma, sobre a força que existe em cada um de nós para superar o impossível e sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com suas emoções. Até lá, fique bem e cuide de quem você ama, de quem você